se vocês estão cientes, mas você pode colocar um vetorzinho aqui. Suponha que esse vetor vá do ponto A até o ponto B. A gente costuma falar que esse vetor aqui é o vetor AB. Todo mundo está de acordo com isso, né? Só que tem outra forma, que eu não sei se vocês estão cientes, que você pode escrever como entre aspas, a subtração das coordenadas. Não é bem isso, tá, pessoal? É porque assim, quando você fala de B menos A, implicitamente tem isso aqui, ó. É a diferença dos vetores. OB, ou seja, o vetor que vai da origem até o ponto B, menos OA. Só que ninguém escreve isso, tá? Ninguém escreve isso. Porque isso aqui, esse OB, significa B, as coordenadas de B, menos as coordenadas da origem. E esse OA significa as coordenadas de A, menos as coordenadas da origem. Só que a origem, né, é 0, 0. Então, no final das contas, ao invés de escrever OA, eu posso acabar escrevendo direto A. Não tem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. Eu espero que esteja claro para todo mundo, porque a gente vai precisar disso para poder fazer a questão de hoje, beleza? Deixa eu tirar isso daqui, vamos deletar esse negócio. Isso, está só dando trabalho. Beleza? Então a primeira coisa, pessoal, é saber vetor, né? Antes de falar de complexo, estou falando com vocês sobre vetor, beleza? Então esse é um ponto muito, muito, muito importante. Tá? Então, se eu estiver fazendo aqui, por exemplo, um vetor, sei lá, um vetor que saia do ponto A de coordenadas 1, 2 e vá para um ponto B de coordenadas 3, 5. Que vetor é esse? A gente costuma chamar esse vetor de U minúsculo, né? Fala que é um Uzinho minúsculo e fala que as coordenadas dele são, vamos lá, 5, que as coordenadas dele vão ser as coordenadas de B menos as coordenadas de A. B menos A. É sempre o que está lá menos o que está cá, beleza? A pontinha menos o rabinho, vamos colocar assim. E o que seria B menos A nesse caso? Seria o 3, 5 menos o 1, 2. Nesse caso, isso aqui daria 2, 3. Então, esse vetor seria o nosso vetor U, tá certo? O U tem coordenadas 2, 3. Repara que assim, o vetor U não depende disso e disso, ele depende só da subtração dos dois. Por isso que a gente fala que os vetores, eles são... o vetor ele tem módulo, direção e sentido, mas ninguém fala de ponto de aplicação. Por quê? Repara, vou colocar um vetor em outros pontos. Vou colocar esse vetor que sai desse ponto C, de coordenadas 2, 3, e vai até esse ponto D, de coordenadas 4, 6. Então, vou chamar esse vetor de V. Então, a princípio, o vetor U e o vetor V são vetores diferentes, concorda comigo? Bom, tudo indica que sim, né? Mas é o que eu vou mostrar para vocês que não. Na verdade, eles vão ser o mesmo vetor. Por quê? Se esse vetor V é o vetor de coordenadas, ó, vetor V, vetor de coordenadas D menos C, as coordenadas dele são, então, 4, 6 menos 2, 3. Tá certo? Ou seja, fazendo essas contas, quanto que vai dar? Vai dar 2, 3, né? Esse vetor aqui vai ser o vetor 2, 3. E 2, 3 era igualzinho ao U. Ou seja, o V e o U são iguais. Pô, mas o V sai do ponto C e vai até o ponto D, enquanto o U sai do ponto A e vai até o ponto B. Tanto faz, não importa. Então você vê que o ponto de aplicação, ele não importa. O vetor é aquele tamanho ali que é o B menos o A, ou no caso o D menos o C. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Então esse é o primeiro ponto que eu queria que ficasse muito, muito claro para vocês. Eu não deixei vocês tirarem print, né? Eu tenho que pegar esse hábito aí. Esse hábito de youtuber aí ainda não tá comigo, mas daqui a pouco, cara, essa live aqui vai ser assim, live do Gustavo Lima, logo um pouquinho abaixo da minha, tá bom? Beleza. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. O segundo ponto que eu queria falar com vocês também era falar sobre rotação de vetor. Então, eu sei que alguns já viram rotação de vetor utilizando números complexos, mas eu vou falar aqui novamente para quem não viu, beleza? Então, pessoal, qual que é a ideia da rotação de um vetor? É o seguinte, se eu tenho um vetor aqui, pô, eu não vou nem dizer quem é o vetor, eu só vou dar os pontos A e os pontos B. Quem que é o vetor? Vamos chamar esse vetor de U. Quem que é o vetor U? É B menos A, concorda comigo? É isso, pessoal, sem mistério, tá? B menos A, tudo bem? Se eu te desse as coordenadas de A aqui, um XA, YA, e te desse as coordenadas de B, um XB, YB, quem é o vetor U? É XB menos XA, vírgula, YB menos YA. Tranquilo? Então até aí, cara, tá todo mundo junto, creio eu que tá tudo tranquilo, tá certo? Pois bem.
eu quero rotacionar esse vetor. Repara que eu poderia transladar ele, mas para rotacionar eu utilizo números complexos. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero pegar esse vetor que está aqui na tela para vocês. Vocês conseguem ver minha setinha, né? Então vocês vão conseguir saber exatamente o que eu estou falando. E eu quero, olha só, rotacionar ele. Eu quero levar ele como sendo esse vetor aqui. Esse vetor não é o mais vetor U. Por quê? Ele tem o mesmo módulo, porque eu só rotacionei, mas ele não tem a mesma direção e não tem o mesmo sentido. Pô, mestre, o senhor falou que era aula de complexo, eu vim sedento para aula de complexo, chegou aqui, tu me enganou, tá falando de vetor. Pois é. Mas aí que tá, cara, olha só que interessante. Eu vou falar que esse vetor rotacionado, o vetor verdinho, é um vetor, digamos, eu vou chamar ele de V, beleza? Você entende que o V tem o mesmo módulo de U, só que ele está rotacionado, tá certo? E o ângulo entre esses vetores, o U, que era o vetor antigo, e o V, que era o vetor novo, pensa que o ângulo entre eles é θ, perdão, beleza? Então, o ângulo entre U e V é θ. Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês agora é inédito, inédito. Quem já viu complexos já deve ter se deparado com o tal do cis, né? Que é a multiplicação lá, o cosseno mais seno, essa soma aqui, né? Uma forma bonitinha da gente falar dessa soma, tá bom? E olha só que bacana, né? Eu vou dizer para vocês, o V, o complexo não, desculpa, é complexo, mas eu não posso falar isso ainda, dei spoiler do futuro. O vetor V, ele vai ser o vetor U vezes o cis de θ, beleza? Onde é o θ é o ângulo. Então, para eu rotacionar o ângulo U de um ângulo θ, tá? Para eu rotacionar o vetor U de um ângulo θ no sentido anti-horário, que é o sentido que a gente usa na matemática, eu só multiplicar ele por cis de θ. Eu te pergunto, vocês entenderam essa parada aqui? Isso aqui, ó, é importantíssimo. Será que eu consigo fazer isso? Pronto. Tá bom? Isso é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Tá certo? Então, o vetor V é o vetor U rotacionado de θ. Show de bola? Tá bom. Aí, assim, se vocês quiserem tirar um print, uma boa oportunidade é agora. Eu vou dar 3 segundos para vocês tirarem um print e depois eu vou apagar. Beleza? Enquanto vocês vão tirando print, vou falar alguma coisa para quem talvez não saiba o que é o cis de θ. Pessoal, cis de θ, esse cosseno mais seno, tá? Vocês vão ver isso aqui, essa é a forma trigonométrica, de representar um número complexo. Talvez se você está na dúvida do que é cis de θ, você ainda não tenha visto números complexos. Então essa aula está um pouco avançada para você, beleza? Os requisitos para você entender bem essa aula é entender bem de vetor e entender bem de números complexos. O que eu estou fazendo aqui, antes de passar a questão para vocês, né, do mapa do tesouro, é simplesmente dar uma relembrada, mas não estou ensinando do zero não, tranquilo? Bom, eu acho que está na ideia. Eu vou apagar. 3 segundos para apagar, se quiser tirar um print, vou fazer uma joinha para você aqui, ó. Beleza? Não, o joinha não ficou muito bom, né? Eu tô dando oportunidade para você. Vou ficar sério, você tira um print, eu sério, beleza? Eu acho que dá mais credibilidade, né? Vamos lá. Tirou? Tô assumindo que você tirou, beleza? Vou apagar, hein? Então essa é a ideia, pessoal. Rotação, tá certo? Eu vou rotacionar o vetor U de um ângulo θ. Aí eu sei que teve gente que pensou assim, tá, mas se eu quisesse rotacionar para o outro lado? Aí você rotaciona de menos θ, beleza? Você rotaciona de menos θ, tá certo? Vamos agora à questão, então. Eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, que agora vamos falar sobre uma questão. A questão, ela está aqui na minha mão, tá? Ela está aqui na minha mão. Seria bacana se eu tivesse disponibilizado ela para vocês aí, mas eu estou aprendendo, então me perdoem, eu não fiz isso, tá? Eu vou ler a questão para vocês, tudo bem? Ela é uma questão bem extensa, então eu vou anotar os dados aqui da questão, beleza? Então vamos lá. Essa questão, pessoal, é a questão do mapa do tesouro, tá? É a questão dos piratas, a questão do mapa do tesouro. Então vamos lá, vamos falar dela. Vamos lá. O problema a seguir... Ih, caraca. Calma aí. Pronto. O problema a seguir foi inspirado no exercício do livro Polynomials. Não tem esse livro. Eu conheço isso faz muito tempo, mas eu não tenho esse livro. Deixa eu ver que vocês mandaram uma pergunta aqui agora. Tá, peraí. Isso, U vai ser xb menos xa, yb menos ya. Tem um delay muito grande, pessoal, entre as mensagens que vocês mandam e ela chegar para mim. Então, você vai fazer a distância de ponto para multiplicar com cis de θ. Não é distância de ponto, porque a distância de ponto eu estaria calculando o módulo, né? Eu não estou necessariamente olhando para o módulo, para aquele tamanho, eu estou olhando para o vetor. Então, meu vetor vai ser xb menos xa, yb menos ya, entendeu? Eu não vou necessariamente fazer a distância. Se eu fizer a distância entre A e B, eu vou calcular o módulo, né? Tem até uma formulinha para o módulo, né? Raiz quadrada de xb, não tem isso? Isso é a distância de ponto, pô. Tá? É justamente a distância de ponto entre A e B. Mas isso é o módulo, tá? O módulo é um número, certo? Um número real, tá certo? Antes de falar da questão em si,
Não, não vou partir direto para a questão. Se vocês tiverem dúvida, vocês mandem aí. Demora um pouquinho para chegar, mas chega e depois eu olho com calma, beleza? Então tem um livro muito, muito bacana. Eu nunca li, mas já ouvi falar dele. E esse problema foi inspirado no exercíciozinho desse livro. Tranquilo? Vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, 2 piratas resolveram enterrar um tesouro numa ilha, beleza? Então vamos lá, vamos com calma para você não aloprar, você não ficar desesperado aqui, ó. Então aqui está a nossa ilha, beleza? Esses 2 piratas, eles resolveram escolher algumas referências para poder enterrar o tesouro deles, tá bom? Então, tá aqui. Eles escolheram uma árvore como referência, beleza? E 2 pedras. Tá aqui a primeira pedra, vou chamar de P1, pedra 1. Tá aqui a segunda pedra, eu vou chamar de P2, pedra 2. Tranquilo? Tô lendo o enunciado com vocês devagarzinho para a gente, primeiro, antes de sair rachando, entender o que está acontecendo. E aí eles escolheram alguns pontos de referência para enterrar o tesouro. Qual foi a referência que eles usaram? Eles falaram o seguinte, ó, vamos lá. A gente sai da árvore, partindo da árvore, a gente anda até a pedra 1. Então eles foram lá, contaram o número de passos até a pedra 1. Beleza, beleza. Então os 2 piratas conversando, beleza? Tudo bem. Depois a gente vai virar um ângulo, a gente vai olhar para a direita 90 graus, beleza? Então eles estavam olhando para frente, né? Estavam olhando aqui em direção à palavra tema. Eles olharam para a direita com ângulos de 90 graus e andaram que eles tinham andado da árvore até a pedra. Eles contaram os passos, beleza? Então ele foi da árvore até a pedra, contou o número de passos, vira para a direita e anda a mesma distância. Mais ou menos aqui assim. Tá certo? Mais ou menos isso, né? Deixa eu apagar aqui, não ficou tão bom? Mas acho que já estão entendendo a ideia. E ele marca um ponto no chão. Ele chama esse ponto de ponto P. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai volta para a árvore e ele vai fazer a mesma coisa para a pedra 2. Como assim? Então ele vai sair da árvore A. Ele vai sair da árvore A. Vai andar uma distância até a pedra P2. Não necessariamente a mesma distância que ele andou até a pedra P1. A árvore e as pedras estavam lá simplesmente na ilha. Não foi ele quem as colocou lá. Deixa eu tentar fazer algo mais reto aqui. Pronto. Não. Beleza? Ele vai virar agora um ângulo de 90 graus para a esquerda dele. Olha, ele saiu da árvore para P2, beleza? Ele vai agora virar um ângulo de 90 graus para a esquerda dele e vai andar a mesma coisa que ele andou da árvore até o ponto P2. Repara que essa questão dele andar da árvore até P2, virar à esquerda e andar mais a mesma distância, não tem nada a ver com a árvore, com a pedra P1, beleza? Tem nada a ver. Então ele vai lá e anda. Ou seja, parece na figura que esse ângulo aqui é 90 graus, mas não tem nada a ver também, tá bom? Nada a ver. Era uma árvore e 2 pedras, tá? Aleatoriamente. Afinal, é uma ilha, né? Ele vai virar 90 graus para a esquerda e vai marcar um ponto Q no chão. Até agora, tudo bem? Eu vou voltar e vou falar a questão de novo, porque ela é meio longa mesmo, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu, inclusive, melhorar um pouquinho esse P aqui, só para você. Eu já sei que confusão que você vai ter daqui a pouco, porque eu te conheço. Te conheço. Pronto. Ponto P. Então, vou recapitular, até para quem chegou agora também, poder entender mais ou menos o que eu estou falando. Vamos lá. Então, 2 piratas chegaram numa ilha, que é essa região que eu estou colocando de roxo aqui, e eles identificaram que tinha uma árvore e 2 pedras. Eles foram usar isso como referência, beleza? A árvore A e as pedras P1 e P2. Tudo bem? Então, vamos lá. Eles saem da árvore em direção à pedra P1. Andam uma distância. Olha, deu tantos passos. Eles viram à direita com ângulos 90 graus, ou seja, eu estou dizendo que aqui é 90 graus. Beleza? É isso que eu estou falando. E aí sim, eles andam a mesma distância. Marcam um ponto P no chão. É isso que eu estou falando. Tranquilo? Eles voltam para a árvore, novamente saindo da árvore, partindo em direção a P2, eles andam a uma distância, que não é a mesma distância necessariamente que eles andaram até P1, viram para a esquerda um ângulo de 90 graus e andam a mesma distância, marcando o ponto Q no chão. Ou seja, se eu tivesse que escrever a distancinha aqui, aqui seria A, aqui seria A, aqui seria B e aqui seria B. Não vou escrever isso, mas você já entendeu. Distância, 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 ângulos de 90 graus ali e ali. Não necessariamente o ângulo entre AP1 e AP2 é 90 graus. Parece na figura, mas eu não vou usar esse fato, tá? Finge que não é mesmo, até porque não necessariamente tem que ser.
Todo mundo entendeu o enunciado da questão? Mas não acabou ainda não, pessoal. Beleza. E, bom, enfim. E aí, o que eles fazem? Olha, vamos pegar e vamos enterrar o tesouro. Não vamos enterrar nem P nem Q. Vamos enterrar o tesouro no ponto médio entre P e Q. Então, ele ainda vai, pega P, pega Q, liga os dois e marca um ponto médio, que eu vou chamar de T, ponto T de tesouro. Mestre, então você está dizendo para mim que P1, P e Q é uma reta, só que está mal desenhado? Não, não estou dizendo isso. Ele pega, simplesmente as pedras estão lá, ele vai lá, liga tudo e no final das contas eles pegam o ponto médio entre P e Q. Todo mundo entendeu? Beleza. Então o que eu posso dizer? Que a localização do tesouro é o ponto médio entre P e Q. Beleza? É o ponto médio entre P e Q. Até aí, tudo certo. Beleza. Eles fizeram um mapa, né? Marcaram a coordenada da árvore, marcaram a coordenada de P1, de P2. Claro que mais importante de tudo é ele marcar a coordenada do tesouro, né? Esquece o resto. Até rasgaram o resto no final. Falou, cara, não importa. A pedra está aqui, a árvore está aqui. Não tem muito problema, não tem muitos mistérios. Vamos marcar as coordenadas do tesouro. Beleza. No final das contas, eles perdem esse mapa, onde eles fizeram tudo. E alguns anos depois, eles voltam para desenterrar. Falam, cara, a gente esqueceu um tesouro lá, vamos tirar o tesouro do lugar. E aí que tá, cara. Eles voltam tranquilos porque eles têm a árvore e as pedras como referência. Quer dizer, eles vão voltar lá e vão fazer a mesma coisa que fizeram. E vão descobrir onde está o tesouro. Só que, para surpresa deles, a árvore não está mais lá. Essa árvore aqui desapareceu. Simplesmente essa árvore desapareceu, sumiu. E se a árvore sumiu, como é que eu vou saber a distância da árvore até P1? Como é que eu vou saber tudo? Apaga tudo, sumiu tudo. Simplesmente, ele só tem as pedras como referência lá. Uma pedra 1, que ele sabe, que ele está vendo, e uma pedra 2. Mas a árvore simplesmente ele não sabe onde está. E aí um dos piratas decide fazer o seguinte, fala assim, cara, e agora? Não tem árvore, ferrou, né? Perdemos o tesouro, né? E aí um deles fala assim, cara, eu acho que está ali. Ali aonde? Ali, aquela regiãozinha ali. Eles chutam um lugar para a árvore. E a pergunta é, ele chutando um lugar aleatório para a árvore, qual é a probabilidade dele acertar onde está o tesouro? E aí, o que você me diz? O que você me diz aí? É uma probabilidade alta dele chutando aleatoriamente onde está a árvore, né, ele conseguir achar onde está o tesouro? Pois é, pois é. Vamos ver. Vamos fazer o que ele fez, então. Vamos chutar a árvore em qualquer ponto aqui aleatório. Dado que a gente não sabe mais onde é que está, né? A gente perdeu. Então vamos chutar a árvore aqui. Não sabe? Fazer o quê? Vai chorar? Não. Tá aí. Beleza? Bom, agora vamos reproduzir os passos deles. Reproduzindo os passos deles. Está preparado para fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa que ele faz é ir do A até o P1. Agora você entende porque eu comecei falando de vetor? Ele gera um vetor AP1, tá certo? Segunda coisa que ele faz é virar um ângulo de 90 graus e andar a mesma distância, beleza? Até um ponto P, gerando o vetor PP1. Entendeu porque eu falei de vetor? Repara que do AP1 para o P1P, ele gira um ângulo de 90 graus no sentido horário, mas ele faz uma rotação de um vetor. Entendeu porque eu falei de complexo, rotação de complexos? Bom, tudo bem. Bom, isso aí feito, o que a gente pode escrever? Pode escrever algumas coisas, né? Nada demais, eu acho, né? E ele vai fazer a mesma coisa para o ponto P2. Ele vai sair aqui do AP2, então ele vai, olha só. Repara que esse desenho que eu estou fazendo foi diferente do desenho que eu fiz antes, né? Eu digo assim, o ponto A, né, não está necessariamente no mesmo ponto, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai andar do A até o P2, vai girar um ângulo para a esquerda de 90 graus e vai andar mais a mesma distância. Fiz no olho, não sei se está muito parecido, mas vai gerar um ponto Q aqui. Depois ele vai ligar os dois pontos e pegar o ponto médio. Repara que isso continua valendo, tá vendo? Só que será que esses pontos P e Q são os mesmos pontos que era antigamente? Será que está certo isso? Que esse ponto A é um ponto A carteado, né? Um ponto A chutado. Ele não sabe se a árvore está de fato ali. E aí o que eu quero mostrar para vocês é bem interessante. Pessoal, agora vai começar a questão em si, a solução da questão, beleza? Vamos lá.
Pessoal, repare o seguinte. O que é o vetor, esse vetor aqui? Esse vetor P1P. O que é o vetor P1P? O vetor P1P, eu sei que você respondeu P menos P1, você está certo. Gostei da tua resposta. Mas mais do que isso, pensando em rotação, concorda que o vetor P1P pode ser visto como o vetor AP1 rotacionado de um ângulo, vezes um cis de um ângulo? Vê se você não consegue olhar para o teu vetor AP1 e rotacionar ele de um ângulo e vai dar exatamente o P1P. Repara que se eu rotacionar esse AP1 de um determinado ângulo aí, ele não vai ficar coincidindo exatamente com o P1P, mas você sabe que vetor é só modo, direção e sentido, não tem ponto de aplicação. Então esse vetor e esse, se tiverem o mesmo modo, direção e sentido, eles são iguais, beleza? E aí? Já deu tempo de você me responder. Qual é o ângulo que o vetor AP1 tem que ser rotacionado para coincidir com o vetor P1P? Quanto que é? Se você respondeu 90, muito cuidado. Muito cuidado. Não é exatamente 90, porque a gente rotaciona no sentido anti-horário. Então eu vou fazer um rabisco e depois eu vou apagar. A gente gira neste sentido aqui. Se eu girar o nosso A1P nesse sentido, ele vai dar no outro, para o outro lado, né? Não é exatamente o θ. Quem que é? Bom, você pode ir no sentido horário, ou você poderia dizer que é um ângulo, perdão, estou falando teto o tempo todo, 90, né? Ou você pode falar que ele é o 90, mas aí você daria para o outro lado, né, o que você quer. Então, o certo, ou você fala menos 90 para a rotação do AP1, que o AP1 coincidiria exatamente com o P1P, menos 90 graus, ou você fala 270, que é dar um 3/4 de volta. E aí ele coincidiria exatamente com o vetor P1P. Então, vou colocar aqui 270 graus. Isso aqui pode causar algumas dúvidas em vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido o porquê do 270 graus, beleza? Quando você multiplica por cis de θ, você rotaciona no sentido anti-horário. Então, se você multiplicasse por cis de 90, esse P1P daria para o teu lado esquerdo, e não para o teu lado direito, como você quer. Beleza? Ficou claro? Tudo bem. Agora sim vamos usar o conceito que você queria usar, né? P1P é P menos P1. A1P1, perdão, é P1 menos A, vezes o cis de 270. Aí entra um detalhezinho de números complexos, que eu espero que você lembre, mas se não lembrar também tudo bem. Vou fazer um círculo aqui, tá? Vê como faz círculo bem, né? Repara, aqui é o ângulo aqui é o ângulo 0, aqui é o ângulo 90, aqui é o ângulo 180 e aqui é o 270. Lembra lá do plano de Argand-Gauss? Lembra mais ou menos disso? Vou fazer um rascunhão aqui para você. Lembra disso aqui? Esse eixo que mais parece uma onda, né? O nosso cis 270 é o complexo 0 menos 1, ou seja, é o complexo menos i. Se você nunca viu transformação de números complexos em coordenadas, você pode acabar ficando confuso aqui. Mas tudo bem. Aí, se a gente demandar hoje, a aula de hoje para falar disso, ferrou. Então, eu espero que você tenha entendido mais ou menos o que eu estou querendo dizer com isso. Como o cis de 270 é igual a menos i, olha aqui como é que a gente vai obter isso aqui. Vou passar esse P1 para o lado de lá, né? Vai ficar assim, P é igual a P1 mais A vezes I, certo? Menos A menos I, vai dar aí, menos P1 vezes I. Guarda isso no teu coração, beleza? Guarda isso no teu coração, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que agora pensando no trajeto da direita, ou seja, no trajeto AP2Q, tudo bem? Então, olha só, eu vou fazer um risquinho aqui, vamos fazer a mesma coisa do lado de cá, tudo bem? Vamos lá. Repara o seguinte, que o complexo, aqui é 90 graus, né? Por conta da questão mesmo. O complexo P2Q, ou melhor, o vetor P2Q, desculpe, o vetor P2Q é o vetor AP2 rotacionado de alguma coisa. Rotacionado de quanto? Vou deixar um tempinho para você pensar. Pensa que agora, né, o sentido anti-horário, que é o sentido da matemática, é esse aqui, tomando sempre como referência o AP2. Te pergunto então, o AP2 tem que ser rotacionado de quanto para coincidir exatamente com o P2Q? Pensa aí. Vou só escrevendo a cara do enunciado aqui. Ó, P2Q, deixa eu trocar de cor aqui, botar um verdinho para ficar coincidindo aqui. Ó. P2Q, o vetor P2Q é o vetor AP2 rotacionado de um ângulo. Quanto é esse ângulo? Já teve tempo de pensar. Chuta aí. Quanto que é? Chuta não, né? Pensa um pouco e diz. Se você falou 270, agora você errou, né? Agora era 90. Pô, você está confundindo toda hora. Repara, no sentido
anti-horário, que é o sentido que a gente usa, o AP2 rotacionado de 90 daria exatamente o P2Q. E é normal você pensar o seguinte, pô, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque não era para ser o AP2 rotacionado de 90, não era para estar aqui assim, como você desenhou agora? Era e é. Ele é esse cara. Só que repara que esse rotacionado que eu desenhei em preto é idêntico ao P2Q. Lembra que o módulo só depende de o número... ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O vetor só depende de módulo, direção e sentido, não ponto de aplicação. Então, vetores em lugares diferentes, mas com as mesmas coordenadas, com a mesma direção, sentido e módulo, é igual, certo? Então, eu vou ter que multiplicar por 90, cis de 90. Beleza? Pensando lá no plano de Arcangauss, quem que é o cis de 90? É o I, certo? É o I. Então, olha só que interessante que vai ficar. O P2Q é o Q menos P2. Você está doido para falar isso? O AP2, ele é o P2 menos A. E o cis de 90 é o I. É o 0 mais um I, né? É o I. Resultado, se eu jogar todo mundo para o lado de lá, ou melhor, todo mundo não, o menos P2 para o lado de lá, eu obtenho aqui, ó, que o Q vale P2 mais P2 vezes I menos A vezes I. Vou dar uma circuladinha aqui também, botar no retângulo bonitinho, e está pronto aqui também mais uma equação. Pessoal, eu vou pegar essas duas equações e eu vou escrever bem aqui onde eu fiz essa bolinha. Eu quero que você preste muita atenção, porque estamos chegando ao final da questão. Repara que P vale P1 menos P1i mais AI. Repara que Q é P2 menos P2i menos A1i. Cara, se por acaso eu somar essas duas equações, olha o que vai acontecer. Do lado esquerdo fica P mais Q. Do lado direito fica P1 mais P2 menos P1. Peraí, tem alguma coisa errada, né? Tem, obrigado. Já vi aqui. Aqui era para ser mais, né? Obrigado. Então eu vou tirar esse sinal de menos da frente aí porque está me incomodando. Mais P2 menos P1. E agora olha a parte que é interessante. A gente não se atenta, a gente está fazendo isso o tempo todo, mas a gente não vai se atentar numa coisa. Olha só o que acontece. Tá faltando alguém aqui? Não, né? Quando eu somei, o que aconteceu com esse camaradinho aqui? Ele cortou. Pessoal, esse é o corte mais bonito da história. Eu não sei se vocês entendem o poder desse corte. Simplesmente cortou. O que cortou? A coordenada A, né? Cortou a coordenada A. E o que isso quer dizer? Repara, P mais Q, o que é P mais Q? Olha, o nosso tesouro está no P mais Q sobre 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e vou simplesmente dividir por 2. E olha o que vai acontecer. Do lado esquerdo, P mais Q sobre 2, que é o próprio T, que é onde está o tesouro. É igual a P1 mais P2 sobre 2, P1 mais P2 sobre 2, mais P2 menos P1 sobre 2 vezes I. E eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui agora. Eu consegui exprimir as coordenadas do tesouro em função das pedras, em função desta pedra e em função desta pedra. Ou seja, sim, a coordenada do tesouro não depende da árvore. Não importa se a árvore está lá ou se ela não está lá. Os piratas decidiram tomar como referência uma árvore e duas pedras. Simplesmente a árvore não estava mais lá quando eles voltaram e ainda assim o tesouro estava lá, nesse ponto que só dependia das duas pedras. Isso é muito importante. E o que a gente usou de conceito aqui? Números complexos, rotação de vetores. Beleza? Essa questão que eu queria mostrar para vocês no dia de hoje. Essa live, eu nem sei quanto tempo que tem, até perdi já. Essa live é bem curtinha mesmo, tá? Só queria mostrar esse conceito para vocês. É uma live teste, como eu falei, só para o pessoal da comunidade mesmo e os colegas que vocês convidaram para cá. Bom, espero que tenha ficado claro. Tá tranquilo? Qualquer problema que vocês tenham aí, eu sei que eu vi algumas coisas do Kang que vocês falaram aqui. Nem todo mundo mandou e-mail ainda, eu vou mandar e-mail, eu vou resolver isso assim que acabar essa live. Espero que vocês tenham gostado mesmo curtinho. Oportunidade de melhoria, certamente tem várias coisas que podem melhorar aqui na live, tá? Quero que vocês mandem para mim também, podem mandar no Instagram, eu vou botar na caixinha de perguntas no Instagram, vocês sentam o dedo lá na caixinha. Ou vocês podem mandar aqui no YouTube, acho que não vai adiantar, né? Manda lá no Instagram mesmo, melhor das opções.
Tá tranquilo? Tá safo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Nos vemos aí semana que vem? Talvez, né? Ah, sim. Boa, 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 Thiago. Porra, eu falei e não dei resposta, né? A probabilidade de escolher qualquer ponto, de qualquer ponto e dar certo é 100%. Porque não depende de A. Verdade, esqueci de falar a resposta da questão, né? É isso, né? Qual é a probabilidade de dar certo? 100%. Sempre vai dar certo. Se ele chutar um ponto aleatório dentro da ilha, qualquer ponto que ele escolha vai sempre dar certo, porque não depende do valor de A. O tesouro, ele consegue ser exprimido sem eu colocar o valor de A na história. Então isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. E é um exemplinho, pô, chulé de rotação de vetor. Chulé, chulé, usando o complexo. Sempre que você quiser rotacionar um vetor, pensando no sentido trigonométrico, você tem que se atentar a isso aí, é só multiplicar por cis de θ. Tranquiloide, tranquiloide. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Vou esperar mais um instantinho aí. Se vocês tiverem dúvida, vocês botem no chat que eu vou vendo aqui com mais calma. Tem esse delay aí que é complicado, mas está na ideia. Tranquilão? Mais alguma coisa aí? Beleza, pessoal. Tá na ideia. Tá na ideia. É isso. Obrigado, grande beijo. E a gente se vê e se fala numa próxima live aí. Tamo junto. Beijinho. Valeu.